E aí, Gus, tudo bem? Nesse vídeo hoje eu vou trazer algumas informações que alguns outros colegas vieram me perguntando nos últimos dias sobre unidades internas do sistema VRF, tá? Jefferson, quais os tipos de unidades internas disponíveis, quais as capacidades, enfim. Então eu montei um vídeo aqui bem básico, tá? Bem superficial, apenas para tirar e sanar algumas dúvidas de alguns colegas de profissão, tá? Creio que vai ser um conteúdo bem orientativo e que vai ajudar muitos com dúvidas referente, né, a tipos de evaporadores em sistemas VRFs, tá? Então vamos lá. Antes de iniciar, galera, só quero deixar uma informação que os valores de capacidade máxima e mínima das unidades internas aqui, elas vão se alterar de acordo com o fabricante, tá? Ou seja, tem fabricante que o valor mínimo pode ser superior ou inferior ao que vai ser apresentado aqui, bem como a capacidade máxima, tá? Então, dúvidas sobre o fabricante que você vai trabalhar, qual é a capacidade mínima de uma determinada evaporadora ou máxima, então você vai lá e consulta o catálogo de produtos do fabricante, tá? É sempre a melhor opção para sanar dúvidas, tá bom? Então vamos lá, galera. O sistema VRF, ele tem uma grande facilidade que seria o quê? Ele não é engessado para apenas um tipo de unidade interna e apenas para uma capacidade, ou seja, ele me permite que eu tenha flexibilidade em utilizar cassete de 4 vias, cassete de uma via, raio wall, duto, piso-teto, duas vias, HU, enfim. Ele me permite toda essa flexibilidade e me permite várias capacidades que não é comum nós encontrarmos em equipamentos 1 para 1 ou equipamentos do tipo multi, tá? Então o VRF, tanto o modular, que é esse daqui da foto, quanto o mini VRF, que geralmente vai até 14 HPs, que é com a descarga de ar horizontal, ele tem essa facilidade de permitir vários tipos de unidade interna e várias capacidades de acordo com o seu projeto, tá? Então vamos lá. O tipo high wall, que é o tipo parede, tá? O mais comum e o mais conhecido por todos, de acordo com o fabricante, você encontra ele de 5 até 28 mil, tá? Em busca de alguns catálogos de produto, a maior capacidade que eu encontrei foi a de 28 mil e a menor de 5 mil, tá? Como eu disse, alguns fabricantes eles podem ter capacidades mínimas maiores de 5 mil, por exemplo, 7.000, 7.500 BTUs, quanto a capacidade máxima também inferior a 28 mil, ou até mesmo superior, né? 24, 31 mil, tá? Eu particularmente não conheço, tá? Por exemplo, Samsung, é a maior capacidade que eu vejo de Highwall no sistema VRF é de 28 mil, tá? A mesma coisa, a capacidade mínima que é 5 mil, tá? Agora, outros fabricantes, vocês fazem a consulta e verificam qual é a capacidade máxima e mínima para se adaptar ao seu projeto, tá? Nós temos também do tipo cassete de uma via, tá? Entre 7 a 24 mil, ok? É a mesma situação do high wall, a capacidade máxima e a capacidade mínima, tá? Nós temos cassete do tipo duas vias, que são unidades mais aplicadas em corredores, tá? Ou seja, você consegue ter uma climatização no corredor de forma mais uniforme, colocando unidades cassete de duas vias, até mesmo para diminuir a temperatura externa de salas, não é? Para conseguir também reduzir a capacidade da unidade interna de um determinado ambiente. Por exemplo, no corredor, eu coloco aqui um equipamento de duas vias, ele vai insuflar em ambos os lados, então a temperatura externa, quando você vai fazer o cálculo de carga térmica, ele vai ter um valor bem menor, tá? Então aí, em cima desse valor menor, a carga térmica total das salas, ela também teoricamente será menor, né? Já que minha temperatura externa baixou consideravelmente porque eu tenho equipamento climatizando o corredor. Pode ter aplicação residencial? Pode. Porém, eu não vejo de forma tão comum. Não é que não exista, porém, eu vejo mais aplicações em corredores de grandes edifícios, tá? Nós temos as unidades de cassete 4 vias, que eu acho muito interessante isso, porque dificilmente no equipamento 1 para 1
você encontra um cassete de 4 vias de 5.500 BTUs até 5.000 BTUs, tá? Até 48.000, e tem alguns fabricantes que já vão vir com capacidades maiores, 58.000, como é o caso da Samsung, com o cassete de 4 vias Windfree, né? Que eu creio vocês podem me corrigir, eu não conheço outro fabricante com cassete de 4 vias superior a 48.000, tá? Um específico é o 360, que também é da Samsung, que é um cassete do tipo circular, ele não tem aleta, tá? Ele consegue insuflar por toda a sua área aqui, no insuflamento que a gente chama de efeito Coanda, né? Ele consegue jogar o ar de forma horizontal por toda a sua área circular, né? E esse ar ele cai de forma mais suave dentro do ambiente e consegue ter uma adesão dentro do ambiente muito maior, tá? É um produto específico Samsung também. E tipo duto, tá? Tipo duto, o interessante é que nós temos baixa, média e alta pressão estática, tá? Isso aqui vai de acordo com o projeto que você está aplicando. E também tendo os tipos duto 100% ar externo, tá? O tipo duto, claro que vou ter capacidade mínima de 7.500 a 95.000 BTUs. Porém, essas capacidades maiores, como 95.000 BTUs, geralmente se aplica ou em duto 100% ar externo, ou dutos de alta pressão estáticas, né? São para grandes empreendimentos, grandes aplicações, tá? Por exemplo, LG, Midea, também eu já vi dutos com capacidades muito superiores a 60.000, né? São obras bem específicas, mas tem também, evitando que você encha, né? Exagere na quantidade de unidades dutadas. Então, se você tem uma carga térmica, por exemplo, de 80.000 BTUs, dependendo da disposição do ambiente, dependendo também do fabricante, você consegue colocar apenas uma unidade de duto que atenda toda aquela carga térmica, tá? São equipamentos dutos que bomba, um detalhe, né? A bomba de dreno dele é montada externa, ele não vem dentro do produto. Você faz a montagem dele fora, vê um kit com válvula, com bombas de dreno e alguns também com kit de válvula de expansão eletrônica para ser montada em campo, tá? E do tipo piso-teto. E um detalhe, galera, a maioria, não são todos, tá? A maioria dos fabricantes de piso-teto para sistema VRF, uma grande parcela, eles trabalham com o dispositivo de expansão externo, tá? Tive uma falha, era para ter colocado aqui o dispositivo externo para vocês verem. Por alguns motivos, ruídos, não é? E questão de capacidade, eficiência também, né? Então, são alguns detalhes que não compensa entrar agora, mas é um dos motivos a utilização do piso teto trabalharem com um dispositivo de expansão externo, tá? Ele vem com uma caixa que vocês colocam a cerca de 1 a 2 metros da unidade interna e ele vai fazer o processo de expansão e o fluido vai para o evaporador. Alguns fabricantes de piso teto já trabalham em sistemas VRFs com a válvula já embutida dentro da unidade. Se eu não me engano, Trane, né? Eu acho que os piso-teto da Trane e da Midea, no quesito VRF, ele já vem com dispositivo de expansão eletrônico incluso, tá? E temos um modelo que não é tão comum, eu particularmente nunca vi no Brasil, que é o Floor Staging, que são evaporadores horizontais. Ele é muito aplicado no comércio asiático, Coreia do Sul, Japão, por exemplo, que eles ficam no canto da parede, né? Eles ficam tipo pedestal, né? Ficam no canto da parede e eles são evaporadores verticais, tá? Essa parte aqui inferior é a parte do filtro de retorno de ar e a parte de cima é a parte de insuflamento de ar, tá? Alguns softwares de VRFs você encontra a opção desse tipo de evaporador, tá? Eu não sei se no mercado nacional algum fabricante tenha essa aplicação já aqui no Brasil, mas se você pegar softwares como o da Samsung, o DVM Pro, o Lattice da LG, entre outros, eles costumam ter esse tipo de unidade interna, tá? Não é usual para a gente aqui no Brasil, mas existe também.
E tem outras soluções também, galera, disponíveis a serem conectadas no sistema VRF, tá? Que soluções seriam essas? É a HU, tá? Que é a unidade de tratamento de ar. Muita gente de campo já conhece as unidades de tratamento de ar, tá? Para refrigeração, para aquecimento, com capacidade de desumidificação de ambiente, enfim. Porém, as unidades HUs também podem ser conectadas a um condensador de VRF, tá? Alguns não conhecem, muitos sim, outros não, tá? E como funcionaria isso, Jefferson? É simples. Você tem a unidade condensadora, tá? Eu peguei um exemplo aqui, o Samsung DVM. O fabricante ele vai te fornecer o seguinte: ele vai te fornecer uma caixa de controle, que é uma caixa com uma placa eletrônica. Ele vai te fornecer um dispositivo de expansão eletrônico e a unidade de tratamento de ar, né? O módulo ventilador, o módulo evaporador, enfim, como você quiser aplicar o nome, tá? Alguns fabricantes, galera, eles já produzem o módulo de tratamento de ar. Por exemplo, Hitachi, Trane, eu acho que Daikin, Midea, eu acho que eles já fabricam o próprio módulo de tratamento de ar, a própria unidade de tratamento de ar, né? Ele vende a unidade, ele vende a válvula e ele vende a caixa de controle junto com, claro, a unidade VRF, a unidade externa. Porém, se formos pegar alguns outros fabricantes, como Samsung, como LG, tá? Geralmente eles não produzem, eles têm parceiros que produzem para eles, tá? Ou o cara que vai fazer o projeto já tem o módulo evaporador, né? A unidade de tratamento de ar. E junto com esse kit de caixa e com essa válvula de expansão eletrônica, vocês colocam do lado dessa unidade e através de uma comunicação vocês conectam no VRF, ou seja, essa unidade de tratamento de ar agora ela passa a ser mais uma unidade interna, podemos utilizar esse termo, do condensador do VRF, tá? Por exemplo, nós temos essas unidades de tratamento de ar, tá? Vocês percebam que não tem externamente e na grande maioria dos casos não tem internamente nenhum tipo de sistema eletrônico, tá? Você faz aquisição com alguma empresa de franquias que produzam unidade de tratamento de ar. Eles vão fornecer de acordo com o seu projeto, com a capacidade, enfim. Vocês pegam esse módulo e o fabricante vai te fornecer essa caixa, tá? Essa aqui é a parte frontal e aqui é a parte interna dela, com a placa eletrônica de comunicação e vai vir uma caixa com a válvula de expansão eletrônica, tá? Então, essas duas peças você instalam do lado do módulo e através de uma rede de cabos você conecta ao VRF. Aqui um exemplo. Eu tenho aqui o condensador do VRF Samsung. Eu tenho aqui meu tubo de líquido, passa pelo meu dispositivo de expansão eletrônico. O fluido vai sair, vai entrar na minha unidade de tratamento de ar, aqui na minha HU. Vai fazer todo o processo que ele tem que fazer. Ele vai sair a linha de sucção e volta para o condensador. E perceba que meu kit de controle, minha caixa de controle, ele vai controlar o quê? Os sensores de temperatura de entrada e saída de ar, os sensores que monitoram a temperatura aqui da válvula de expansão, as portas de comunicação com controle com fio ou com automação e principalmente estabelecer a comunicação da unidade de tratamento de ar com a válvula ao condensador do VRF, né? Aqui a comunicação F1 e F2, todas as informações da válvula que são transmitidas para a caixa de controle, bem como os comandos do controlador e as informações dos sensores são transmitidas aqui para a unidade condensadora, tá? Então aqui nós temos opções, né? Possibilidade de instalação da HU. Você pode colocar a HU diretamente com o condensador. Você pode colocar múltiplas unidades HUs com múltiplos kits de comunicação mais válvula conectado a um condensador e bem como você pode colocar uma mescla de unidades HUs de tratamento de ar com unidades evaporadoras comuns do tipo cassete, do tipo piso-teto, do tipo duto, do tipo raio-wall, enfim. Você vai transformar essa unidade de tratamento de ar em mais uma unidade interna do sistema VRF, tá? Claro, é um projeto que precisa ser bem calculado, porque você tem as capacidades
exatas, você tem a questão da simultaneidade que tem que ser respeitada também, porém é uma possibilidade enorme, tá? Para quem quer trabalhar com ramais de dutos, sistemas do tipo de unidade de tratamento de ar, então você já consegue acoplar ele, né, conectá-lo com a eficiência de um sistema VRF, tá? E aqui temos um exemplo prático, tá? Isso aqui é um HU da LG. Percebam que esse módulo aqui de tratamento de ar é de um fabricante terceiro, tá? Porém, esse módulo ele nada mais se tornou do que uma unidade do sistema VRF da LG, tá? Por quê? Eu tenho aqui a minha caixa de controle, que é essa caixinha quadrada, que estabelece a comunicação com a minha unidade condensadora, e aqui logo abaixo dela nós temos o kit de válvula de expansão eletrônico, tá? Então aqui é um exemplo prático da aplicação do sistema HU, tá? Eles estão conectados a um condensador multi-V da LG e funciona normalmente, tá? E nós temos também a unidade hidro. O que seria uma unidade hidro, Jefferson? Eu peguei um exemplo da Samsung, é o mais prático. É nada mais que uma unidade para aquecimento de água. Muita gente não conhece, mas tem essa possibilidade de você colocar um sistema de aquecimento de água com um VRF. Como seria isso? Primeiro, o condensador ele tem que ser do tipo recuperador de calor, ou heat recovery, né, no inglês. Esse condensador ele tem 3 tubos, tá? Ele tem um tubo de descarga, ele tem um tubo de líquido, ele tem um tubo de sucção. Esse tubo de descarga, essa linha vermelha, ele vai passar por uma caixa de distribuição chamada MCU. Esse vapor, ele vai vir superaquecido, passa por essa caixa MCU e vai entrar nessa unidade hidro, tá? Pensem aí vocês como se fossem, vocês podem fazer uma analogia com a unidade condensadora a água. É muito parecido o princípio, tá? Ele vai vir com vapor aqui quente, superaquecido. Vai entrar aqui dentro, tem uma serpentina, tá? Ele vai pegar essa água natural, coloquei aqui um exemplo prático. Vamos supor que a água esteja aí a 30 graus, tá? Apenas uma suposição aqui. Ele vai pegar essa água natural, vai fazer o aquecimento dessa água dentro dessa serpentina, tá? E essa água ela pode sair a 50 até 80 graus, tá? Essa água ela pode ser armazenada em um boiler, eu coloquei como exemplo, para desse boiler eu fazer a utilidade que eu quiser, tá? Aqui só um exemplo voltando nessa imagem, galera. Essa unidade menor geralmente é chamada de unidade hidro de média temperatura, ou seja, ela consegue aquecer a água até 50 graus. E essas unidades verticais são as unidades HT hidro, que são unidades de alta temperatura. O que seria isso? Elas conseguem aquecer a água até 80 graus. Aqui dentro tem um compressor também. Eles trabalham em um efeito tipo cascata para o aquecimento de água. Enfim, é um processo um pouquinho mais elaborado, não é difícil. Eu posso trazer um vídeo depois explicando isso, tá? Ele vai ambos. O princípio é aquecer a água, porém um consegue aquecer 80 e o outro consegue a 50, tá? Ele vai aquecer essa água vai sair de 50 a 80 graus de acordo com o meu tipo de unidade hidro e com a minha aplicação. Eu armazeno essa água no boiler ou utilizo em outro destino, tá? É um sistema que no Brasil existe já, principalmente em hotel. Você quer fazer o aquecimento de água de piscina, quer fazer o aquecimento de água para os hóspedes, enfim, é uma solução bem aplicável, tá? E ao mesmo tempo eu consigo ter as minhas unidades internas operando em modo refrigeração, tá? Porque a unidade recuperadora de calor, junto com esse kit MCU, que é essa caixa, ela consegue trabalhar tanto em aquecimento como em resfriamento simultâneo, tá? Aqui um exemplo, eu tenho a unidade hidro, tá? Condensador heat recovery, ou pode ser também bomba de calor, mas tem uns detalhes técnicos que futuramente eu posso abordar. Qual é a diferença de aplicar uma unidade hidro em um condensador bomba de calor para um heat recovery, tá? Tem uma característica técnica muito importante, mas enfim. Nós temos a caixa MCU, que é importantíssimo, tá? Para fazer o processo aqui da máquina, ela podendo operar em resfriamento, tá? Ou em aquecimento também. E eu tenho aqui a unidade hidro fazendo aquecimento da minha água. Eu posso armazenar essa água em um hidrotanque, tá?
Eu posso utilizar essa água para fins de uso sanitários, eu posso utilizá-los para fazer o aquecimento do ambiente através de uma unidade Fancoi, eu posso utilizá-la para aquecimento de piso, enfim. É uma aplicação muito utilizada principalmente na Europa e na Ásia. No Brasil tem algumas aplicações mais em hotéis, tá? É uma vantagem também, gera uma eficiência de energia grande, porque você consegue fazer aquecimento de água, né, sem o uso de resistências elétricas, né? Por exemplo, em quarto de hotel, né? É uma aplicação também possível dentro de sistemas VRFs do tipo recuperador de calor, tá, galera? Então é isso. Foi um vídeo bem curto, breve. Espero que tenha tirado a dúvida de muitos. E até o próximo.